Deixar no mudo aqui o meu. Valeu. Pessoal, boa noite. Para aqueles que nos visitam, todas as quartas-feiras nós temos às 19h30 uma reunião lá no prédio da igreja. E por esse problema hoje, infelizmente, a gente não tem essa oportunidade de estar se reencontrando lá. É uma reunião de oração que nós fazemos. Eu, particularmente, tenho um problema de horário, né, para mim ir, devido ao trabalho. Então, essa oportunidade aqui também está sendo ímpar de estar com vocês, a gente está podendo participar, né, de essas coisas estão acontecendo, a gente se manter forte, unido. Essas reuniões, elas são, para você que está nos visitando, né, novamente, essas reuniões, elas são direcionadas à oração. Né? Então, a gente se reúne lá às quartas-feiras, às 19h30, e a gente faz uma reunião de oração. Tem um breve estudo bíblico e, na sequência, uma reunião de oração. Então, é muito importante, eu frequentei bastante tempo, quando eu tinha tempo, e para quem vai, acho que também é bem importante essa participação, e para que a gente não sinta falta disso, a gente, graças a Deus também pela tecnologia, né, nesses momentos ajuda, e a gente tem essa oportunidade de estar aqui hoje e poder dar continuidade a isso. É claro que não vai ser necessariamente igual a gente faz no prédio lá, mas a gente vai tentar fazer algo próximo disso. A ideia aqui é que a gente, como o mesmo esquema que a gente fez na aula no domingo, assim que você quiser dar a sua opinião, e vai ser necessário até que vocês participem para a gente expor as ideias e tal, e que quiser participar é só abrir o microfone e pedir a palavra e falar. Não comece a falar muito rápido, porque tem um delay. Então, se você falar, pode ser que muitas pessoas não vão ouvir aquilo que você diz. Então, pede a palavra, a gente dá um ok, uns segundinhos, aí vai dar um andamento legal. É meio estranho eu estar olhando para esse negócio aqui, não sei quem está me vendo, quem não está, como que está a situação. Não sei se eu consigo ser mais bonito aqui, né? Isso é impossível, viu? Tô vendo você, Bert. Eu tô conseguindo ficar mais bonito aí ou não? Tá fechado ainda o seu microfone. Continua fechado. Não, tá bom, mas se tiver ficando mais bonito aqui, o milagre já começou. Não, não, ô David, Ah, só para responder a sua pergunta, tá do mesmo jeito, não tem jeito não. é? Não tem milagre, não. Tá bom, gente. A ideia hoje é que, diante desse tema, nós vamos usar argumentos e conhecimentos bíblicos, mas a nossa ideia é que a gente consiga discorrer e conversar sobre como nós estamos enxergando esse cenário, tudo isso que está acontecendo hoje. É impossível alguém de nós aqui não estar sendo afetado por isso. Né? Então, todos nós estamos sendo afetados. A maioria de vocês aí sabe, sou microempresário, então, imagina, a cabeça fica pilhada, a gente sem saber se vai conseguir pagar funcionário, etc e tal, o funcionário sem saber se vai conseguir receber, né? Então, enfim, isso a gente falando da parte financeira, aí entrar na parte psicológica, aí, né, vai ainda muito mais do que isso. Mas o fato é, como nós, como cristão, estamos lidando com isso? Como que a gente encara essas situações? Vou deixar uma situação bem clara aqui, gente. Vamos tentar esquecer um pouquinho o negócio de política. Eu sei que provavelmente alguém deve ter preferência disso e daquilo. Eu, particularmente, não tenho preferência, eu analiso aquilo que eu acho que deve ser, e enfim, né, não tenho preferência por político, nem por partido, por nada. Mas, enfim, independente da política, independente do responsável que você acha, né, o político que você acha que é responsável e tal. Como nós estamos enxergando isso? De que maneira, né, a gente espera passar por isso? Para a gente elucidar aqui, eu vou pedir para que vocês abram suas Bíblias em Números. Se alguém tiver com muito delay aí, abre o microfone, tá? E fala que a gente dá uma esperada. Já consegui abrir o microfone, tá?
Não entendi, Bert. Agora consegui abrir o microfone, aquela hora estava dando problema. Beleza, precisar só Vou chamar. fechar. Nós vamos lembrar de uma história que aconteceu há mais ou menos 3.500 anos atrás. Né? Números 13. Uma história bem conhecida, mas eu achei ela bem pertinente para esse momento que nós estamos passando. Se nós formos acompanhar a leitura a partir do versículo 1, a história já vai remeter à nossa memória aquilo que aconteceu. Então, rapidamente falando, nossa ideia não é muito teológica hoje, a nossa ideia é um pouco mais de prática, e aí, conforme eu for abrindo, peço que vocês vão dando opinião para a gente ir trocando ideia. É lógico que em algum momento a gente vai ter que dar uma cortadinha, alguma coisa, mas para o tempo não se estender demais. Vocês me conhecem, sabem que eu falo pouco, né? Então vou tentar falar bem rapidinho. Números 13, o que a gente vê lá? Moisés mandando os 12 representantes das tribos de Israel para observar a terra em que eles iriam possuir. E aí nós temos lá dois personagens em destaque. 12 foram ver aquilo que estava acontecendo, 2 voltaram com um relatório e 10 voltaram com outro relatório. Todos os 12 viram a mesma coisa, mas 10 voltaram com um relatório e 2 voltaram com um relatório diferente. Eu peço que vocês comecem a leitura a partir do versículo 25. Tudo ok? Então, a partir do versículo 25, a Bíblia diz assim, Números 13, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Acho que eram os meus parentes lá, os gigantes. Sumiu aí? Voltou. Deu uma sumida para mim aqui, mas voltou. O povo, porém, versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb se fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, o que a gente percebe aqui? 10 dos que lá chegaram, e aqui a gente só falou de Josué, mas daqui a pouco a gente vai entrar também no seu companheiro Caleb. Eles viram os gigantes, eles viram a dificuldade que eles tinham na frente. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa história várias vezes. Então a gente vai se poupar de alguns detalhes e vamos dar continuidade. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, tomara tivesse morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Então, um contexto rápido, de repente a gente tem algum visitante que não conhece.
Eles estavam indo alcançar a terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles, né? Nesse meio caminho, a gente sabe o que aconteceu. Eles estavam entre guerras e passando por dificuldades no deserto. Uma hora faltava água, uma hora faltava comida, e a todo momento o pessoal questionava Moisés, né? Pô, por que Deus não deixou a gente morrer lá antes? Né? Por que a gente sofreu para chegar aqui agora e encontrar com isso? Né? E quando eles chegaram lá, estavam à beira da terra prometida, os espias vieram com esse relatório. E de 12, é melhor acreditar em 10 do que em 2, não é isso? A palavra de 10 parece que tem mais força do que de 2. Né? E aí o povo começa a murmurar. Né? A gente veio até aqui para agora morrer, vamos morrer na mão desses gigantes. Olha aí o que eles estão dizendo, né? A gente é igual gafanhoto perto deles. Em outros relatos diz que o cacho da uva que eles tinham lá era do tamanho da gente hoje, por exemplo, né? De tão grande que era. Mas tivemos alguém com uma visão diferente. Versículo 3, capítulo 14. E por que nos traz o Senhor a esta terra para que caiamos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Desistir é melhor, né? Às vezes, quando a gente encontra dificuldade, parece que desistir é o melhor caminho. Ou voltar para aquilo que a gente já sabe, né? Então, eles iam voltar para o Egito, a terra que eles já conheciam, né? E estava ok. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então vamos levantar alguém que lidera a gente aí, vamos embora. Né? Já que a gente vai entrar aí para morrer, a gente andou, veio até aqui. Né? Acho que essa promessa de Deus aí não está com nada, não. Acho que ele está pipocando na missão. Né? Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Não somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse: os apedrejem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o desherdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Nós sabemos de tudo que Deus fez, né? Nós temos a Bíblia como nosso guia, nós conhecemos a história, a gente estuda, né? Mas de repente você vai falar: mas o povo estava lá, eles viram o milagre de Deus, eles viram os sinais. Se a gente for estudar o caminho deles pelo deserto e tal, a gente viu que Deus a todo momento estava dando sinais de que estava com eles, de que realmente estava guiando eles para aquela terra. Mas é mais fácil ver a dificuldade, né? É mais fácil a gente murmurar, é mais fácil a gente desistir. A história de Josué é um pouco mais conhecida. Então eu quero dar um pouco foco hoje na história de Calebe. E aí eu peço que vocês vão ao livro de Josué, no capítulo 14. Rapidamente, aconteceu que a guerra continuou, o povo continuou perseverando, sendo lidado por Moisés, com muita dificuldade, nós sabemos. Moisés, num dia de ira, perdeu a oportunidade de entrar na terra. Deus disse para ele bater na rocha para sair água, falar com a rocha para sair água. Ele bateu na rocha, por causa disso ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Nós conhecemos bem a história. Josué
liderou o povo, e aí eles chegaram no momento de herdar a terra, né? Tudo isso parece que aconteceu muito rápido, não é mesmo? Quando a gente lê a história aqui, parece que foi simples, né? Eles foram lá, receberam a promessa, viram que estava tudo bem, tiveram uma boa visão daquilo que estava acontecendo e ficou bem. Mas nós sabemos que não é assim, né? Na leitura aí nós vamos ver quanto tempo isso demorou para acontecer. Então a gente sabe que passou mais de 40 anos, né? Deus fez com que toda aquela geração morresse, e daquela geração, daqueles que ali estavam, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida, né? Então, a partir do versículo 6 do capítulo 14, vamos fazer um ponto a ponto nesses versículos, e aí nós vamos começar o paralelo sobre o que está acontecendo com a gente hoje. É como nós enxergamos isso que está acontecendo com a gente hoje. A todo momento, aqui eu vou fazer um comentário, versículo por versículo. Então, se vocês quiserem participar, e aí eu até peço que vocês participem, por favor, abre o microfone e aí nós vamos falando, beleza? Versículo 6. Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Nesse momento, Josué tinha entrado na terra, né, e ele tinha que distribuir a porção para cada tribo, né, de acordo com as 12 tribos que lá estavam, as 12 tribos de Israel. Nesse momento, o que acontece? Caleb, ele mostra a confiança naquilo que Deus disse lá 45 anos atrás. Ó, vocês vão entrar. Depois, se vocês voltarem lá em Números 13, quem não tem o conhecimento da história, voltem lá, dê uma lida um pouquinho mais, capítulo 14, 15, você vai entender melhor essa história. E aí, nesse momento, o Caleb está falando para Josué. Lembra lá, quando Deus prometeu para nós que nós entraríamos nessa terra? Então é isso. Eu agora quero a minha parte. O que eu vejo aqui nesse versículo, aí se você tiver uma visão diferente, você, por favor, compartilhe comigo. Eu vejo uma confiança. Uma confiança de que Deus, de fato, vai cumprir aquilo que Ele nos promete. Eu fico tentando imaginar, e aí depois que eu pensei em preparar essa aula e tal, esse debate aqui com a gente vai entrando nos pontos mais cruciais e tal, e aí eu fico tentando imaginar a história, né? Toda vez que eu tento fazer uma aula assim, eu fico tentando imaginar o contexto daquele momento, para que eu tente aplicar isso na minha vida hoje. Como que eles tiveram passando pelo deserto? Imagina a cabeça do Caleb durante esses 45 anos que ele lá estava. Será que ele tinha, em algum momento ele pensava, pô, vou desistir, acho que não vai dar, né? Se a gente for estudar lá, era guerra por guerra, era dificuldade em cima de dificuldade, eles não tinham cidade para ficar, uma hora parava aqui, uma hora parava ali, faltava água, comida e etc. Tudo aquela dificuldade que a gente pode imaginar de que era um povo trafegando pelo deserto, né? Então, imagina nós. Imagina hoje aqui, o deserto que nós estamos atravessando. Como que nós acreditamos? Qual é a esperança que nós temos em Deus de que, de fato, Ele vai nos livrar dessa situação? Alguém quer comentar? Vamos, gente, fala comigo. Ô, David. Quando eu penso nessa situação, o primeiro versículo que vem à minha mente, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a nossa esperança tem que estar firmada no Senhor, sabendo que Ele nos guarda. O que nós comentamos no domingo.
não é? Nós estamos frequentando o culto, lemos a Bíblia, oramos, nos reunimos, participamos de reuniões. Isso é tudo um preparo para o céu, não é preparo para aqui. A gente tem que viver em função do céu. O céu é o definitivo, aqui é o passageiro. Mais alguém? No versículo 7, Ô, David, pode falar, Claudio. é interessante porque, por exemplo, faltou comida, Deus proveu, faltou água, Deus proveu, e eles estavam numa caminhada, né? Então não tinha assim uma rotina muito certinha. Ora eu estava cuidando da casa, montando ali a minha tenda, né? Ora eu estava desmontando e andando. E nesses dias que nós estamos aqui em quarentena, por exemplo, eu estou fazendo trabalho de home office e eu tenho atividade para fazer, mas a falta daquela rotina certinha para poder executar uma tarefa, entregar alguém, ter uma análise e retorno, falta no bom resultado. Às vezes dá uma desanimada, assim, porque você não consegue ver a caminhada por inteiro, você vê fragmentada. Ô, David. Deu uma cortada aí. Já era David? Isso. Fala aí, Visão. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar é assim, né? Quando nós vemos a história de Josué e Caleb, nós percebemos que essa dupla, o Caleb era um cara de uma muito mais personalidade. Tanto é que ele é o que mais fala. Na história que a gente vê dos dois, a gente vê a personalidade dele. E também a fé que ele tem. Josué era um homem de liderança. Né? Ele que liderava, ele foi um grande general de Israel. E outra coisa que a gente pode observar é que o grande pecado que o povo de Israel fez, acometeu a tudo que eles viveram de mal, foi justamente murmuração e desobediência. Né? Então, eles deixavam de ver tantas coisas, como você falou no início, tantas coisas boas que Deus fez na vida deles. Deus se mostrava presente em tudo na vida deles, e ainda assim eles continuavam sendo murmurantes. Né? Então, para nós, hoje, o grande mal que um cristão pode fazer é reclamar da vida, é murmurar e não perceber tantas coisas boas que Deus fez até agora. Né? E Deus fez muitas coisas boas para todos nós. Eu vejo isso na minha vida e eu creio que Ele tem muitas coisas boas para fazer ainda. Então, nisso está pego a nossa fé. De saber que nosso Deus é um Deus bondoso e Ele quer o melhor para nós. Como a mesma coisa que aconteceu para aqueles de Israel. Então, nós devemos ter essa fé. Isso move a nossa fé. Tudo que Deus fez. Se tudo que você fez, que Deus fez na sua vida, você consegue viver com gratidão, você vai saber que Ele vai fazer muitas coisas mais. Então tem que ter essa gratidão e essa confiança também. Mais alguém? Versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Acho que essa parte é um ponto muito interessante, porque a gente... Você vê, eles foram os 12 lá, né? E aí ele volta com aquela visão que a gente já sabe, ele viu que a terra era boa, ele não viu a dificuldade que tinha na terra, ele viu a oportunidade que tinha na terra. Ele confiou naquilo que Deus disse, mas ele teve uma visão, e aí acho que um ponto que é até um desafio para a gente, ele teve uma visão espiritual daquilo. Né? Às vezes a gente vê a situação acontecendo e a ideia que nos dá é que quem está no controle é fulano, beltrano, ciclano, Pedro, João, Paulo, Joaquim. Não é Deus que está no controle. Né? Na verdade, a todo momento eu já começo, como diz o Guto, né, a começar em mim. Dificilmente eu vejo a situação, primeiro eu penso que Deus está no controle e depois eu penso no que está acontecendo. Normalmente eu vejo a situação, aí eu começo a apontar para o fulano, para o beltrano, ciclano, o culpado é o Bolsonaro, o culpado é o Dória, o culpado é não sei quem, o culpado é isso, e aquilo, o culpado é a China, é a conspiração, não sei o quê, mas eu não consigo enxergar Deus. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus na minha vida? Onde é que está... E aí, ele acabou de comentar aqui dos sinais, né? Nós temos todos os sinais. É fácil pensar assim? Nunca. Muito difícil pensar assim. Mas nós temos todos os sinais de que Deus cuida de nós. O Luiz acabou de comentar aqui na fala dele.
se a gente enxergar o que Deus faz na nossa vida, a gente começa a enxergar as coisas de uma situação diferente, de um prisma diferente, com uma fé e uma esperança diferente, né, daquilo que vai chegar na frente. Mas o que Caleb demonstra para nós aqui, nesse momento, é que ele tinha o conhecimento, ele tinha a fé de que, de fato, Deus estava no controle. Ele diz, eu falei como estava no meu coração. Então, ele tinha a tendência de olhar a oportunidade. Ele não tinha a tendência de olhar a dificuldade. E para nós isso é um desafio diário, né? A gente olhar a dificuldade ao invés da gente olhar a oportunidade. Alguém quer comentar? David. Vai lá, Marcão. Eu queria, até mais para complementar a ideia que o Bert lançou aí, e o Luiz complementou também. Eu lembro das palavras de Paulo lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? Como nessas horas que a gente, como a própria Nen acabou de falar aí, né, que a gente fica meio que perdido numa situação porque tiram a nossa rotina, né, de uma maneira tão forçada, e a gente nós fomos obrigados a desacelerar, né? Nós fomos obrigados a parar para pensar ou repensar algumas coisas. E como é importante a gente ter essa consciência de que a gente tem que viver em prol do nosso futuro com Deus, né? E quando a gente fala em viver com o nosso futuro com Deus, o presente é super importante para isso, né? Quando Paulo fala, sabemos que todas as coisas cooperam, ele não está falando coisas boas ou ruins, ou só boas ou ruins, né? Ele está colocando aí uma característica que a gente tem que entender, todas as coisas. Uma situação como essa que nós estamos vivendo, uma situação que muitos viveram no passado, como essa que você acabou de citar aí, tudo coopera para o nosso bem, se realmente nós amamos a Deus, se realmente nós somos considerados aqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Se realmente nós somos do corpo de Cristo, se realmente nós somos participantes do reino dele, né? E aí, agora, tudo tem só para completar, aliás, tudo tem um outro sentido na nossa vida, tudo tem um outro prisma, um outro ângulo de visão, porque já não é mais no material e sim no espiritual. A gente consegue entender, não com uma complexidade como Deus realmente entende e faz na situação que nós estamos vivendo hoje por conta desse vírus, mas a gente consegue compreender que a nossa vida é espiritual e deve ser interpretada assim, encarada assim, rotineiramente, diariamente. E eu vejo que um momento como esse, forçando as pessoas a desacelerarem as suas vidas corridas e estressantes, fazendo com que a gente tenha tempo para pensar ou repensar, como eu disse, em algumas coisas que a gente já deveria estar pensando, né? Tem uma piadinha de WhatsApp rolando aí, provavelmente você deve ter recebido. O cara fala, rapaz, eu estava aqui pensando, né? Esses dias, essa quarentena em casa aqui, essa semana aqui, conversando com a minha esposa, não é que ela é uma pessoa bacana? Pensando direitinho, tá analisando, tá? Né? Então, é difícil a gente estar fora da nossa rotina, do nosso dia a dia, sem saber se a gente amanhã depois vai ter condição, como que vai retornar, se vai ter um emprego, se vai ter dinheiro, ou se a gente vai ser acometido por essa doença e vai morrer, a gente não sabe, né? Agora, é super simples. Não, sou cristão, eu confio em Deus, tá ok, já era, eu vou levantar. Simples. Para mim não é, se para você for, depois me explica aí como é que faz. Mas no exercício diário, no desafio diário, né, na confiança que nós temos em Deus, a gente começa a enxergar as oportunidades e a gente tem a esperança de que de alguma forma lá na frente isso vai dar bem, isso vai ficar legal, vai dar certo e a gente vai conseguir superar essa.
Por exemplo, eu vou pintar minha casa. Então, para mim, foi uma oportunidade. Já comprei tinta, as coisas lá e tal, vou fazer a manutenção. E aí já programei outras coisas. Acabou isso aqui, não deu certo, vou fazer uma outra coisa. E oportunidade que eu não teria se eu tivesse trabalhando. Eu estou morando hoje com meu pai, a gente não tem um contato, você sabe, eu trabalho bastante, chego em casa tarde, etc e tal, e a gente não tem aquele contato. Hoje em dia a gente tá lá, passa ele no sofá e eu no outro, e a gente conversa, aí passa um canal. Tem programa que ele assiste televisão que eu nem sonhava que ele assistia. Né? Tem opiniões que ele tem hoje que, por exemplo, eu nem sabia que ele tinha. E esse momento está dando a oportunidade para a gente conversar sobre certos assuntos que a gente não tinha conversado por devido ao tempo. Né? Então, é uma oportunidade que a gente está tendo. Alguém quer compartilhar alguma oportunidade que está tendo com isso? Ô, David. Oi, David. Oi, diga. Era Ildes. Eu só queria dar um complemento. A caravana de onde, Ildes? É só dar um complementozinho pequeno sobre Caleb, que você disse que... Fechou o microfone, Fernando. Se estiver ouvindo aí, Fernando, o microfone está fechado. Acho que eles perderam a conexão. É, bem provável. Mais alguém quer falar aí, pessoal, enquanto isso? Ô, David. Fala aí, Israel. Duas situações diferentes, Josué e Caleb, e nós vivendo aqui coronavírus hoje. Né? Para começar, eles tinham 600 mil homens lá com mais de 20 anos. Olha o tamanho da dimensão disso, né? Eu não quis nem entrar nos pontos teológicos, né? Porque aí não acaba hoje. É difícil. É até difícil você entender isso, esses 600 mil homens aí, né? Esse cenário, né? Ouvindo? Sim, ouvindo. Então é difícil a gente entender e compreender na nossa mente esse cenário de 600 mil homens ali no deserto, vivendo várias provações, né? E aí Josué e Caleb, né? Tem uma visão totalmente diferente daqueles 10, né? Mas isso tem que ser apresentado para 600 mil homens, né? Não é fácil, não, né? Diferente da nossa, muito diferente da situação que estamos vivendo hoje, né? Uma situação que hoje todo mundo correu para o supermercado, encheu as suas despensas, né? De uma forma ou de outra, no cartão de crédito ou em dinheiro, mas conseguiu ir lá e pegar naquele desespero todo que a gente viu aí acontecendo as coisas, né? Então, eu acho que é hora para a gente parar e pensar, e eu acho que não é só os cristãos, tem muitas pessoas sendo tocadas por esse momento e voltando para Deus, né? Foi falado aqui no domingo, né? De pessoas que nunca falaram de Deus, graças a Deus, que essas pessoas nunca falaram de Deus e hoje estão lembrando de Deus na vida dela. Todas as pessoas que eu falo, põe Deus na história. Põe Deus na situação que nós estamos vendo hoje. Graças a Deus, é uma oportunidade de nós usarmos para falar de Deus nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Boa. Mais alguém quer comentar? E aí, tá me ouvindo agora ou não? Agora sim, né, da caravana do Pimentas, né? Então, rapidinho, é só um complemento, que Caleb, ele viu, você falou, a oportunidade, com certeza, e os demais olharam só a dificuldade. Só que, assim, na realidade, Caleb também, ele sabia que não era o potencial dele que ia fazer aquilo. Ele sabia quem estava com ele, que era Deus, entendeu? Apesar, lógico, com certeza, ele também viu dificuldade. Mas ele sabia em que ele queria, né? Quem estava com ele acima de tudo, para ele poder fazer isso. Só ele, né? E foi só Caleb e o outro que fizeram isso. Então, ele viu que Deus estava com eles. E acreditaram, né? Por isso que Deus falou que eles dois iam entrar na Terra Prometida. Boa. O fato é a predisposição. Você vê que ele diz que ele relatou conforme ele tinha no coração. Então, não é algo que ele chegou lá e viu aquela oportunidade, assim, ele falou, beleza, a terra aqui é da hora, eu vou plantar aquela uva lá, eu vou carregar aquele cacho lá, vou, sei lá, montar um carro para carregar aquele cacho que é do tamanho não sei do que. Não,
ele já tinha a predisposição em pensar dessa forma. Ele já carregava aquilo no coração. Ele já via as coisas com um olhar espiritual. Se para você não é, para mim um desafio enorme. Um desafio enorme. Eu ver uma situação e eu ter um olho de bate-pronto, eu estou dizendo. É lógico que depois a gente vai acalmando, etc e tal. Mas é muito difícil olhar algo assim e pensar, não, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Não, eu quero fazer do meu jeito, eu quero gritar, eu quero xingar, espernear, não sei o que. Depois eu lembro que tem Deus, que Ele está no controle, que as coisas podem acontecer de uma forma diferente. Mais alguém para encerrar esse versículo? Beleza, versículos 8 e 9. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Falar de vida cristã, de fé, de seguir Jesus, e não falar em perseverança, não tem como, né? Se nós não tivermos a perseverança, a vontade, né, de fato a gente chegar lá na terra prometida, etc e tal, fica meio sem sentido o que nós estamos fazendo, né? Dia após dia as dificuldades elas vão vir, né? E aí imagina eu falando isso para você, mas primeiro eu estou falando para mim, né? A dificuldade surge aqui para mim e eu fico pensando, né? Pô, mas eu preciso superar essa dificuldade, Deus está no controle, eu tenho fé, eu estou seguindo, mas o resultado ele vem rápido, não é? Deus prometeu, igual aqui. Deus foi lá, prometeu para ele, agora aconteceu rapidinho, passou as guerras, né? E ele está pedindo aqui para Josué, ó, dá aquela parte lá que Deus falou aquele dia lá que era minha e eu quero ela, né? Nós vamos ver no versículo posterior, né? 45 anos depois, ele continuou perseverante. Alguém quer falar alguma coisa sobre perseverança? Tranquilo? Versículos 10 e 11. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Vamos imaginar agora, imagina o Israel aí, ó, um senhor de 85 anos. Sacanagem, né, Israel? Tá pronto para a guerra ainda, Israel? E será que ele cortou o microfone lá? Deve ter cortado, né? Tá, vamos lá. 45 anos depois, ele está disposto, essa era a palavra, ele continuou perseverante, né? E agora ele está disposto, mas ele diz que está disposto a quê? A receber a terra, ele está disposto a desfrutar daquilo que é bom. Ele continua disposto para quê? Para lutar, né? Eu sou jovem ainda, não tão velho quanto Israel, quando ele vê isso aqui ele vai me bater, né? Às vezes eu fico imaginando, né? Como que eu vou ser daqui, sei lá, 20, 30, 40 ou 50 anos, se Deus permitir, não sei. Por diversas vezes, eu já pensei em parar de frequentar a igreja, por exemplo. Por diversas vezes. E eu tô vendo algumas caras na tela aqui que tem, sei lá,
4, 5, 6 vezes mais tempo na igreja do que eu, né? E eu fico imaginando, quantas vezes pode ter passado isso na cabeça dessas pessoas, né? De desistir da luta, de desistir da guerra, né? E aí você vai analisar qual é o motivo que está fazendo com que eu desista dessa guerra. A falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta de saúde, consequências do meu pecado, é o que mais acontece, né? O que está fazendo com que eu desista dessa luta? Ou, o que está fazendo com que eu continue motivado a essa luta? O que será que fez Caleb, com 85 anos, dizer: eu estou pronto para a guerra, eu estou pronto para a luta, eu estou pronto para a conquista, né? Eu vou continuar guerreando com aquilo que tiver para que eu alcance a terra prometida, para que, no nosso caso aqui, para que a gente alcance, né, a Jerusalém Celestial, para que a gente alcance a salvação. O que nos deixa disposto a isso? Quem está ainda online aí, fala comigo. Donizete, você tá com cara de quem quer falar, hein, meu? Tá quietinho hoje aí? O microfone tá fechado, você vai falar ou não? Não tá conseguindo abrir? Ô, David. Diga. É a Néia, mãe. Ô, David, eu acho assim, o que faz a gente pensar como Caleb, né? Tá aí alguém que tem uma idade para falar, brincadeira. O que faz a gente pensar como Caleb, na verdade, é a esperança que a gente tem do amanhã, né? Da salvação, da vida eterna com Cristo. Né? Agora, eu não penso em desistir, graças a Deus até agora eu nunca pensei em desistir. Eu já me senti fraca, mas eu acho assim, na hora da fraqueza, o que me fortalece é saber que Cristo pode voltar, né? Seriam esses os sinais dos últimos tempos? Se for, ótimo, porque qual é a minha esperança? É a vida eterna. Então, se esse for o sinal, essa é a minha esperança, é a vida eterna com Cristo. Entendeu? Mais alguém? Ô, David. Falei, Filipão. Oi. É interessante, né, quando a gente passa alguns tempos de crise e até crise pessoal, né? Quando você falou em já pensei em deixar a igreja, acho que várias pessoas já passaram ou estão passando por momentos de fraqueza, e aí a gente tem uma crise social do tamanho que está tendo agora, né? Trata a igreja como se fosse um clube, né? É muito complicado, né? Só que foi igual você falou. Imagina só, Caleb, né, teve a disposição que ele teve, ouviu, ele teve uma comunicação direta com o Senhor, um privilégio que poucos tiveram na Bíblia, né? O próprio Josué também teve mais do que ele. Só que a nossa fé, ela não é fundamentada na barganha, né? Se eu for bom, eu vou receber a vida eterna. Se eu cumprir os mandamentos, eu vou receber bênção. Deus não fala isso, né? Verdade. Na verdade, até a última aula dominical tem um fundamento da fé cristã, que é o amor. Então, se a partir do momento que eu não amar a Deus, eu não vou ficar na igreja, eu não vou ter fé, eu não vou ter fundamento. E é interessante que não só no tempo de crise, é lógico que muitas pessoas utilizam, não estou criticando, né? Mas utilizam o tempo de crise para estreitar o seu relacionamento com Deus. Isso é ótimo, a gente tem que aproveitar, se a gente está passando por dificuldade mesmo, estreitar nosso relacionamento, só que o segredo é o relacionamento. Caleb e Josué, eles tinham um relacionamento com Deus. Se a gente não tiver relacionamento, mesmo na fase boa ou na fase ruim, não importa. Por quê? 1 Pedro fala que os olhos de Deus sempre estão vendo justos, que os seus ouvidos sempre estão atentos às orações, né? E que ele sempre vai nos atender. Mas não significa que vai ser o melhor, que vai ser o que a gente quer, mas sim o que ele propõe para a nossa vida.
E Mateus também fala que se os seus olhos forem bons, você vai enxergar bom, vai chegar, seu corpo todo vai ser bom, né? E só que é fácil a gente ter essa visão celestial quando a gente tem relacionamento, quando a gente ama. Porque esse é o nosso maior mistério. Assim como ele questionou Pedro, né? Tu me amas? É um amor verdadeiro? Você me ama na mesma frequência com que eu te amo? Né? Eu acho que aí fica a nossa lição. A gente tem esperança na vida eterna. Como o Marcos Berti falou bem, né? A nossa esperança não é aqui, é no eterno. Só que essa esperança, ela vem através do amor. Ótimo. Mais alguém? Ô David, Luiz. Fala, Visão. Então, baseado até mesmo no que o Felipe falou, né? Que quando você está com a dificuldade, é que se estreitam, né, os relacionamentos com Deus. Isso é fato, isso nos mostra também que o outro lado também é verdadeiro. Que muitas vezes as pessoas afastam de Deus, desistem de Deus, quando tudo está bem. Né? Troca Deus por prazeres, por alegrias do mundo. Esse é um problema, né? Então, quando ele fala assim, até mesmo quando ele falou assim, de amar a Deus, é importante esse relacionamento com Deus. E a gente tem que lembrar sempre que amar a Deus, ele próprio falou, é amar ao próximo, né? Então, quando a gente ama o próximo, nós estamos amando a Deus. Então, é uma coisa que puxa a outra, né? E falando também de Caleb, o que fez, se você, a gente para pensar, no livro de Josué, esses 45 anos que ele passou firme, perseverante, foram 45 anos de luta, porque era um guerreiro, e esses 45 anos foi conquistando terras, conquistando a Canaã lá, que foi a terra prometida por Deus, né? Então foram anos de luta. Então era uma pessoa que estava sempre ativa. Então quando a pessoa está realmente ativa, fica bem mais difícil de desistir da caminhada. É isso aí. Recentemente, eu até comentei lá na escola dominical, né? Os temas eram, a gente está em ação, né, fazendo alguma coisa e tal, e eu comentei lá, quem estava lá no dia vai lembrar, o que não, uma das coisas, eu tenho absolutamente certeza disso, de que uma das coisas que não me deixou desistir são os trabalhos que eu tenho na igreja, o vínculo que eu tenho. Então, vai de encontro a isso que você falou. A participação que eu tenho, muitas vezes eu estou lá de corpo presente, mas fez com que o elo da corrente não fosse quebrado. Não sei se eu posso exemplificar dessa forma, mas a corrente continuou ligada, entendeu? E de alguma forma eu continuei ali, e na hora que ela precisou ser esticada, ela esticou e o gomo estava conectado, o gomo não estava estourado, então essa corrente não se abriu. Então, para mim, eu vejo perfeitamente isso na minha vida. O que fez eu continuar foram as ligações que eu tenho com a congregação, com o trabalho, e etc. e tal. Então, a responsabilidade e uma série de outras coisas. E isso vai fazendo com que a gente, de bate-pronto, tenha aquela ideia humana sobre todo o problema que está acontecendo, mas dali a pouco a gente começa a pensar da forma espiritual, né? Que aquilo que a Néia falou, aquilo que o Felipe falou, é aquilo que você complementou agora. Por a gente ter esse amor, a gente ter a esperança, a gente consegue continuar na guerra, a gente consegue continuar na luta, né? Então, eu, particularmente falando de mim, o vínculo que eu tenho com a congregação foi isso que me fez continuar, e graças a Deus, e amém por isso. Eu já estou pretendendo sair de um comitê, né? Já entreguei currículo em outro, porque hoje na minha vida eu sei o quanto é importante ter esse laço e estar ali no dia a dia, mesmo no dia que você não quer estar. Sei lá, em toda amor e conhecimento e certeza da fé, etc. e tal, e saber que Jesus vai me salvar, etc. e tal. Não são todos os domingos que eu acordo com aquela disposição, falando, nossa, que legal, hoje eu vou para a igreja, eu vou... Não, mas eu sei que eu preciso me alimentar daquilo, né? Às vezes eu não tô, meu corpo ele não quer ir, né? Mas na minha mente eu sei que eu preciso ir. Eu sei que para mim ir vai ser melhor do que eu ficar em casa. E eu chego lá e pego uma mensagem, aquele dia que você senta lá e parece falando, nossa, a mensagem é para mim. Às vezes, como o pregador me conhece, né, a impressão que dá é que ele sabe do meu problema e ele está falando para mim.
né? Mas eu prefiro achar que, não, quem me conhece é Deus. Ele está no comando e ele que está dando essa mensagem para mim. Seja ela de esperança, seja ela um puxão de orelha, né? Mas ele está falando comigo. Não desista, continue. Mais alguém quer falar? Ô, David. Manda, Relito. Pegando aí um gancho aí, né, desse seu comentário aí, que às vezes não está com aquela disposição, mas vai, né, porque a gente tem essa necessidade, e um gancho aqui no coração de Caleb, que ele fala que estava no coração dele, quando nós vamos, às vezes nem com aquela muita vontade, mas quando nós chegamos lá, aí nós vemos que nós fizemos a opção correta. Verdade. Lá junto, quando você se junta lá com aquela ideia lá das brasas, né, que quando está toda junto, está todas acesinhas, quando você está lá no meio, você fala, eu fiz bem, brigar com o sono, brigar com as minhas obrigações que eu tinha, com outros planos que eu tinha, mas de estar aqui reunidos. Recentemente, eu não sei se o Newton vai lembrar, o Newton deu uma mensagem, ele falou justamente sobre isso, sobre a escolha, né, e a gente escolher participar. E aquele dia foi, vou ficar um pouco pentecostal agora, né? Nada contra se tiver alguém aí, mas a gente não tem esse costume. Eu senti que Deus falou comigo aquele dia, né? Porque eu tinha um plano de fazer uma outra coisa e eu não era escalado no comitê, não tinha assim a obrigação de fazer nada aquele dia, né? E entre aspas, né? Eu poderia não ir, não tinha um compromisso, né? Mas enfim, apareceu a oportunidade de fazer uma outra coisa. Mas eu desisti de fazer essa outra coisa e fui para a igreja. E naquele dia, quando eu escutei o Newton falando, para mim foi claramente Deus falando para mim, você fez a escolha certa. Né? Você veio aqui, você veio se alimentar daquilo que é bom. É gostoso quando vem dessa forma, né? De outras formas também já veio. Fala, cagada que você está fazendo, né? Abre o olho e tal. É ruim quando vem a correção. Mas quando vem dessa forma é mais fácil da gente aceitar. Né? Vamos lá, versículo 12. Alguém quer falar alguma coisa? Certo, senão não acaba. Fala, Marcão. Pode falar? Pode. Tá todo mundo ouvindo aí, não? Pode ir lá. Não, então, só essa ideia de a gente se aproximar mais de Deus em crise, isso é fato, né? E isso é necessário para a nossa vida, né? Isso, na história da igreja a gente vê isso, na história dos heróis da fé a gente vê isso, na história do povo hebreu a gente vê isso. E isso realmente se faz necessário para a gente e é pertinente para as nossas vidas isso, a gente precisa entender. O que o Felipe falou é bem importante a gente frisar, né? O que importa realmente é o que a gente como vai ser o nosso relacionamento com Deus quando a gente sair da crise. A gente tem que aproveitar a crise para construir, tem que aproveitar a crise para fazer aquela fundação reforçada, para que a gente, quando a gente saia da crise, a gente tenha uma outra visão a respeito da nossa vida. Isso é o mais importante, porque muitas vezes a gente se aproxima de Deus, e aí eu vou até usar um termo chulo, né? Como sendo mercenários nesse assunto, para que eu me aproxime de Deus, para que eu possa vencer a crise. Barganhador, né? Exatamente. Esse é o nosso maior erro nesse momento, porque o nosso relacionamento com Deus, como disse o Felipe aí, tem que ir muito além disso. O meu relacionamento com Deus é que na hora da crise eu esteja lado a lado com Ele, ou ele à minha frente, enfim, né, como muitos pensam de um jeito ou de outro, mas enfim, isso não é o caso, mas que eu esteja em relacionamento com ele para que eu não precise chamar ele, não precise correr até ele, ou pelo contrário, eu estou próximo dele e eu consigo automaticamente vencer a crise. E assim, o meu relacionamento com Deus faz eu ter uma vida mais estável no que diz respeito ao serviço para ele. Né? Porque é fato, os mais velhos podem puxar na memória, a gente vê claramente as pessoas quando se aproximam de Deus por conta de crise, aí volta a estabilizar a vida deles, eles
se afastam de Deus e fica um ciclo vicioso. Isso acontece não só com os outros, acontece com a nossa vida, aconteceu com o povo hebreu também. O povo hebreu se aproximava de Deus, ficava bem, aí de repente vinha um governo, dominava o mundo, fazia eles de escravo, aí eles ficavam longe de Deus, e aí, né, é um ciclo. A gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus é independente de crise, é independente de situações que podem ir e vir na nossa vida, né? A nossa vida com o nosso relacionamento com Deus tem que ir além disso. No momento da crise serve sim para eu estar firme e forte ali com Ele, mas quando eu passei a crise, como o próprio apóstolo Paulo, né, fala para nós, ele fala, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. O que ele quer dizer com isso? Porque quando eu estou fraco, eu assumo a minha falência e deixo Deus agir na minha vida. E aí, a ponto dele falar, inclusive, que se eu morrer, é lucro. Quantos de nós, num momento como esse, pode falar de boca cheia, se eu morrer, é lucro? Quantos de nós estamos preparados para enfrentar, vou usar até um jargão aí que estão usando hoje, ontem, né? Enfrentar esse vírus de frente. Quantos de nós podemos falar, se eu morrer hoje, seja de coronavírus, seja de um acidente, seja de qualquer coisa, é lucro, porque para mim estar com Deus hoje é lucro. Né? Versículo 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anequins, né? Dentre os que lá estavam, eram os mais fortes, eram os gigantes, né? E grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Aí ele chegou lá, eles já começaram a habitar na terra, depois você vai pegar o mapa lá, né, eles vão ocupando ela devagar. Mas não é que eles já tinham vencido. Ele tinha passado por tudo isso, estava com seus 85, e ele tinha que ainda expulsar os gigantes da terra. Não é chegar lá e falar, ó, é meu, e sai fora. Né? Mas aí, ele vê que ele vai à guerra, né? Ele sabe que ele vai à guerra, mas o que ele diz para nós aqui? Quem é que vai fazer com que ele vença a guerra? Alguém fala para mim. Deus, né? Ninguém quis abrir o microfone para falar. Né? Ele diz aí ele está dizendo para Josué, né? Eu vou lá e vou desapossar eles, mas Deus que vai fazer isso por mim. Né? Às vezes a gente conquista a batalha e aí a gente fala o quê? Eu sou forte, eu sou perseverante, eu sou isso tudo, É legal a gente ser tudo isso e se sentir dessa forma, é legal. Né? Mas o crédito, de quem é o crédito das nossas vitórias? Enquanto eu fui para a igreja, eu já tinha uma certa idade, né? Então todas as minhas vitórias eu dava o quê? Ao meu mérito, a minha capacidade, a minha persuasão e etc, etc e tal. Mas quantas vitórias eu coloco nas mãos de Deus o troféu, né? O resultado? Aí eu vou lá, ganho, né? Com guerra, sem guerra, independente daquilo que aconteça, eu ganho e aí eu digo, sou eu, né? É meu, eu sou forte, né? O Berce dá vários relatos lá, né? Das fases que ele passou na polícia e tal. Então ele fala, não, eu consegui me aposentar sendo um policial, por exemplo, porque eu sou, sei lá, o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... mas a todo momento a gente vê ele dizendo, Deus a todo momento esteve comigo, me guiando nas dificuldades, etc, etc e tal. Eu estou usando ele como exemplo porque na minha tela aqui só aparece ele e o Donizete, então é os que eu estou vendo aqui, eu vou usando como exemplo. Eu venho mais rápido na memória. E, enfim, após isso, ele tem o sonho, ele tem a conquista, ele tem o objetivo, aquilo que nós almejamos. E
o ciclo continua. A gente, depois disso, não sabe, não tem relatos, a gente não sabe se ele, quanto tempo mais ele viveu, o que aconteceu, onde ele morreu, etc. e tal, né? Mas a gente vê que ele alcançou, né, a vitória. O Guto tá me ligando, que acho que é para acabar, Guto, fala aí. Versículos 13, 14 e 15. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anequins, a terra repousou da guerra. Né? Então, para finalizar aqui, daqui a pouco a gente ainda vai ter uma palavra de oração, eu quero que vocês vão lá no livro de Mateus, Mateus 6, a partir do versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Né? Obrigado, gente. Eu falo pouco, Guto. O Israel que fala muito. Então, gente, é isso. Para finalizar, né? O que fica para a gente é isso. Como nós enxergamos essa situação? Nós enxergamos com um olho, né, terreno, aquilo que é justamente da nossa natureza, ou nós nos esforçamos, ficamos perseverantes para enxergar isso com os olhos espirituais. Assim como o Caleb disse, né? Eu enxerguei com o coração, daquilo que ele estava alimentado. Beleza? Gente, obrigado. Obrigado à liderança pela oportunidade. Não é muito fácil, né? A gente está, se reunindo dessa forma, é uma necessidade, né? Nada vai suprir o nosso contato. Então, tomara a Deus que isso passe logo, que a gente possa voltar aí a se juntar o mais breve possível, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Com vocês,